Amores, estamos aí para a última aula sobre platelmintos, tá certo? Vamos falar sobre a reprodução. Reprodução sexuada e assexuada. Observa que o organismo que nós colocamos aí é a planária, né? A planária, na sua região ventral, ela apresenta um pólio genital. Aí a postura é a posição de acasalamento desse organismo. Após a postura do espermatozoide, tá? Na realidade, como eles são monóicos, eles vão trocar esse tipo de célula, tá? Esse tipo de célula germinativa. Ocorre a formação de uma cápsula. E essa cápsula, ela depois eclode com as planárias jovens, como vocês podem visualizar aqui, ó. Tá certo? Então aqui eu tenho a liberação do espermatozoide, tanto da planária A quanto da planária B. Aqui eu tenho a formação de uma cápsulazinha, tá? E essa cápsula, depois, ela libera as planárias no ambiente. Isso aqui nós temos a reprodução sexuada, tá certo? Dá uma olhadinha aqui no que eu coloquei para vocês, ó. Na reprodução assexuada, tu tens ela ativa, onde o organismo ele vai promover exatamente a fissão, né? A fissão do corpo e, consequentemente, né, ocorre a formação de outras planárias, tá certo? A partir de cada fragmento que ela conseguir formar, tá? E a reprodução sexual é passiva, né? Onde ocorre a ação de agentes externos ao organismo, tranquilo? Então, dessa forma, tanto na passiva quanto na ativa, vai ocorrer fragmentação das suas estruturas, né, do seu corpo, e cada estrutura vai formar uma planáriazinha diferente, tá certo? Beleza? Olha lá, aqui eu tenho seres monóicos, no caso da reprodução sexuada, eles são hermafroditas, não é isso? E por isso eles vão apresentar a fecundação cruzada. Tranquilo? Beleza? Simples desse jeito. Vê lá. Eita, chegamos aí a um ponto importantíssimo na nossa aula. É o que mais cai e o que é muito abordado para a gente nas provas, tá? São algumas patologias causadas pelos platelmintos. E temos duas, na realidade, causadas por dois agentes etiológicos, né? Que é a tênia sólida e a tênia saginata. Beleza? Então, observa bem o seguinte. Tu tens um organismo, tá? Onde ele vai causar a teníase. E a teníase era causada pela tênia sólida, quando o hospedeiro intermediário é o porco, e a tênia saginata, quando o hospedeiro intermediário é o boi, tá? Os dois estão aí na classe cestoda, ou sextoda, tá? Tanto faz você falar de uma forma ou de outra. Observa que esses organismos, eles têm uma característica muito interessante, como eu havia falado no primeiro vídeo. Eles não apresentam tubo gastrointestinal, tá? Eles não apresentam nem tubo gastrointestinal completo, nem incompleto. Aí muita gente pergunta, cabeça, como é que um bicho desse cresce tanto na barriga do indivíduo? Como é que ele se desenvolve tanto sem ter tubo gastrointestinal? Por um motivo muito simples. Você vai encontrar a absorção do nutriente já particulado, né? Quando esse nutriente ele bate na sua epiderme, no seu revestimento. Então, quando o nutriente ele entra em contato com a tênia, ela absorve, né? Observa que na tênia sólida eu tenho os ganchos, né? Que são chamados simplesmente por rostro, né? É o conjunto de ganchos aqui dos cólex. E aqui os cólex da tênia saginata, você vai encontrar ventosas, tranquilo? Então, eu encontro aqui ventosas na tênia saginata, e na tênia sólida eu vou encontrar tanto os ganchos quanto as ventosas. Cabeça, qual a importância dessas ventosas e desses ganchos? Olha, a ventosa é para fixar. O gancho também serve para fixação, ela promove fixação.
Então, esses organismos, como eu havia comentado, como eles não têm tubo gastrointestinal, como eles não têm enzima, como eles não têm boca, o mais importante para ele é o quê? É se fixar em um substrato, né? Mais precisamente em uma superfície, né? Em uma superfície. E a partir do momento que ele se fixa nessa superfície, o nutriente que está chegando, ele está tocando ali na superfície do corpo dele e ele está conseguindo absorver. Simples desse jeito, tá certo? Então o indivíduo tem uma situação interessante que uma tênia ela pode chegar até quase 30 metros de comprimento, impressionante, né? 30 metros de comprimento. Então imagina como uma criança, como uma pessoa adulta, ela pode ficar debilitada do ponto de vista nutricional pelo fato de um organismo desse ele estar no intestino delgado. Tanto para que ele se localiza no intestino delgado, né? Ali para absorver. Observe que na proporção que a substância vai ficando mais particulada, é mais interessante para ele, tá? Vê lá, segue aí o raciocínio. Aqui você tem a morfologia do patógeno, né? Aí eu coloquei para vocês, ó. Aqui você tem a cabeça, o escólex, que a gente viu mais detalhadamente no slide anterior. Você tem o colo, tá? Toda essa parte aqui é o colo, com os estróbilos. E esses estróbilos, na proporção que eles vão amadurecendo, eles vão liberando os chamados proglotes. Beleza? Então, cada proglotezinho desse, ele contém ovários e testículos. Cada proglotezinho. Então, a quantidade de organismos que ele pode formar são milhares. Né? São milhares. Observe que ocorre autofecundação nesse organismo. Tá certo? Então, rapidamente, ó, eu tenho cabeça, que é chamado escólex, tá certo? O colo, que é toda essa porção aqui, os estróbilos e os proglotes, que são liberados na proporção que eles vão amadurecendo ao longo do corpo da tênia, tá certo? Olha lá, vê lá mais um. Aqui nós temos o ciclo de vida da tênia, tá certo? Então observe aqui, ó. Os humanos são infectados comendo carne mal passada. Pessoal, vê só, preste bem atenção. Existe uma característica muito interessante. Esses cistos, essas larvas que nós encontramos normalmente de tênia e de outros organismos, de outros micro-organismos, eles não são termoestáveis. A grande maioria se caracteriza por ser termossensíveis. O que é isso? Pessoal, normalmente, quando você submete a um aumento de temperatura, esse organismo ele tende, essa larvinha, esse cisto, ele tende a morrer. Ele morre porque ele não suporta a alta temperatura, porque ele não é termoestável, ele é termossensível. Então, em virtude dessa termossensibilidade, quando você for cozinhar, assar determinado tipo de alimento, e mais precisamente carne de porco, de boi, o ideal é você cozinhar bem, assar bem esse organismo. Tá? Esse organismo não, essa carne. Porque se por algum acaso você encontrar um cisto, uma larva desse organismo, muito provavelmente ele vai morrer, né? Porque ele não suporta a alta temperatura. Então, olha lá, ó. Você tem humanos são infectados comendo a carne mal passada. E você tem tubo gastrointestinal. Observe que ele vai se fixar no intestino, independentemente do tipo, se for a tênia saginata ou a sole, né? O escólex vai viabilizar essa fixação. Aí tu tens agora o organismo adulto. Os proglotes, eles são ingeridos do ambiente. A partir desse proglote ingerido do ambiente, eu tenho a cisticercose. Beleza? Se o indivíduo ele ingere a carne contaminada, ele vai desenvolver a teníase. Beleza? Continue no ciclo. Então os ovos e proglotes saem das fezes e contaminam o ambiente. Com isso, o que é que vai acontecer? As vacas, os porcos, eles vão se alimentar. Tem até um vídeo interessante
que eu tive a oportunidade de assistir já faz um bom tempo. Na década de 80, uma cidade em Santa Catarina, tá? Ela teve um surto de teníase gravíssimo, né? Porque existiam muitos porcos, as pessoas não cuidavam bem desses animais, eles ficavam nas ruas, e comiam muito cocô, porque observe que esses organismos, principalmente o porco, ele come fezes, ele é coprófago, né? Copro do grego, fezes, fago comer, então é um organismo coprófago, se alimenta de fezes. Então essas fezes, às vezes elas vêm com essas larvas, né? Então aqui você tem, ó, vaca que são infectadas pela tênia saginato, porco pela tênia soli. Ao consumir água ou comida contaminada, eles vão promover fixação dessas estruturas, né, na musculatura. Então, ó, ovos eclodem no intestino e espalham pelo organismo. Então você tem aí uma larva chamada oncosfera, né, que vai promover a formação da larva, que seria o cisticerco. Beleza? Então, esse ciclo, ele é muito comentado pra gente, ele é muito abordado, tá certo? Tanto a cisticercose quanto a teníase. A teníase é uma doença que é muito mais fácil de ser tratada, né? Um vermífugo específico, ele vai agir e no tubo gastrointestinal, ele muito provavelmente vai promover fissura da estrutura do organismo, então ele sai particulado, né? Mas a cisticercose, até sua detecção é um pouco difícil, porque você precisa, existem algumas situações que são muito interessantes. A cisticercose, muitas vezes o cisticerco, ele está ali, ó, na corrente sanguínea, o sistema imunológico do indivíduo nunca detectou. Em determinada situação, o sistema imunológico ele pode detectar e pode começar a liberar algumas enzimas, e esse cisticerco ele aumenta. Quando ele aumenta no cérebro, ele pode causar obstrução. Então você tem aí a forma muito grave da cisticercose, que é chamada neurocisticercose. Tá certo? Então, muito abordado, muito comentado, seria interessantíssimo você ter em mente aí esse ciclo, tá? Então, aqui, ó, pra gente fechar, deixei bem mastigadinho para vocês, ó, como é que se pega a tênia, como é que se pega a teníase, né? Ingerir carne e a larva com cisticerco, que encontra-se na musculatura do porco. Beleza? Simples desse jeito. E como se pega a cisticercose? Ingerir as larvas da tênia em água contaminada. Tá? Diretamente. O indivíduo vai ingerir diretamente essas larvas. Beleza? Então, mais uma aulinha, a gente fecha Platelminto, tá certo? E vamos agora para o grupo Filonematoda. Beleza? Abraço, fica com Deus, tudo de bom.